Evangelho segundo nos escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo nos escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5. NVI, filho. Evangelho do Filho de Deus, a qual nos escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1, está escrito assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de? Para ouvir a palavra de? A palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. E não pegamos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: não pegou nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram pegar ali tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos. Estavam com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Pedro, ou sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante como uma espada de 2 gumes, que atravessa as juntas e medulas e vai à divisão da alma, Senhor. A Tua palavra vai aonde o homem não vai. A Tua palavra chega aonde o bisturi do médico não chega. A Tua palavra vai aonde o psicólogo, o psicanalista não vai, Senhor. Senhor, então hoje, através da Tua palavra, visita o nosso interior, Senhor. Visita, ó Deus, o quarto da nossa intimidade que tem dentro de nós, Pai.
Fala conosco, nós queremos tanto ouvir a Tua voz, Pai. Traga-nos revelações profundas dentro da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Qual o seu nome, filho? Jabes. Que nome bonito, bíblico, profundo. Louvamos a Deus pela vida do Jabes. Jabes no hebraico significa o filho da dor. Só que na Bíblia ele se tornou mais ilustre do que todos os seus irmãos. Sabe o que eu quero dizer com isso? O inimigo pode ter projetado dor para você, mas quando Deus tem uma promessa na sua vida, Ele transforma a dor em milagre. Aleluia. Alguém pode ter projetado dor para você, mas Deus pega essa dor e transforma em cura. Aleluia. E na verdade o inimigo usa a nossa dor para lançar sementes de ofensa no nosso coração. Não deixe que o inimigo lance sementes de ofensa no teu coração por causa de uma dor que você passou. Seja uma dor de uma traição, uma dor de uma decepção. Não permita que seu coração se encha de ofensa por causa de um período de dor, porque dor passa, mas os efeitos da ofensa permanecem. Olha para essa pessoa e diga assim, ó, pega essa chave, ela vai mudar a sua vida. Agora fala assim, o profeta já está no altar. Aleluia. Presta atenção, eu particularmente eu gosto muito do Evangelho de Lucas. O Evangelho, segundo nos escreveu Lucas, é um evangelho profundo, até porque é um evangelho que foi escrito através de pesquisas e de um estudo profundo a respeito de quem era Jesus. Foi através de pesquisas, porque Lucas, ele não foi discípulo de Cristo. Lucas, ele era médico. E na verdade, Lucas foi alcançado pela graça. E Lucas se tornou um amigo e também médico particular do apóstolo Paulo. Então muitas informações ele conseguiu com os apóstolos naquele período. E ele escreveu este evangelho formidável. E nesse evangelho, o capítulo 5 é o capítulo da chamada de Deus. O capítulo 5, ele tem revelações profundas para nossas vidas. E é sobre essas revelações que eu quero falar com vocês aqui hoje. No capítulo 5, Jesus, ele se aproxima do lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré nada mais é do que o próprio mar da Galileia. Era uma região, e na verdade até hoje ainda continua sendo, uma região de pescadores. Mas naquela época existia muitos pescadores naquela região, e Pedro era um deles. E Pedro, ele tinha dois sócios, Tiago e João. Eles tinham sociedade no barco. Eles viviam da pesca. A pesca para eles não era um hobby. A pesca para eles não era um momento de descontração num final de semana. Não. A pesca para eles era o meio de sobrevivência. Eles eram profissionais. E na verdade, o ofício da pesca era algo que passava de pai para filho.
Então, quando nós falamos de Pedro, de Tiago, de João, de André, que viviam da pesca, era algo geracional, era algo que passava de pai para filho. E no capítulo 5, esses pescadores, eles passaram a noite inteira pescando. Quando nós lemos o capítulo 5, nas palavras de Simão Pedro, ele disse: trabalhamos a noite toda. Eu vou repetir: trabalhamos a noite toda. Então vamos analisar isso. Eles haviam trabalhado a noite toda, porque era o melhor horário para se pescar. Até porque eles não iam lá para pegar 1 ou 2 peixes, não. Eram eles que alimentavam o mercado de peixes. E para alimentar o mercado de peixes, tinha que haver grande quantidade de peixes. Então eles não entravam na água, ou eles não colocavam o barco na água para vir com pouco. Quando eles iam pescar, eles já iam com uma expectativa. E qual é a expectativa? A expectativa é que possamos conseguir apanhar a maior quantidade de peixe possível. Se eles são profissionais no que fazem, eles não entram naquele lago para não ter resultado. Eles entram naquele lago para ter resultado. Quem pesca de final de semana, ou de vez em quando, ou em uma temporada, ele não vai muito preocupado com a quantidade. Sim ou não? Agora, quem vive disso, ele já vai preocupado com as contas que ele tem que pagar no outro dia. E tem um detalhe aqui, e esse detalhe foi muito explorado na série do The Chosen: o imposto que eles tinham que pagar. Porque para permanecer com o barco naquela região ali, que era o lago de Genezaré, que quem tomava conta eram os romanos, tinha que pagar o imposto mensal, senão o barco não podia continuar ali. Olha para cá. Você trabalha por diversão? Olha para essa pessoa que está do seu lado e pergunta: você trabalha por diversão? Tem gente que estava sério e começou a rir. Eu vou ali na firma hoje me divertir. Eu acho que o povo das lojas aqui de Campo Grande não vai se divertir, não. Tem umas lojas que você entra. Não, deixa quieto, falar não. Tem gente que não te dá nem bom dia. Quem já foi no Santa Ifigênia em São Paulo? Quem já foi? Quem já foi? Ok. Região do Brás, levanta a mão. Região do Brás, isso. Conde Sarzetas, São Paulo. É toda a minha área aquilo lá. Irmão, os caras só faltam pegar você no colo. Eles só faltam pegar você e jogar você dentro da loja. Olha para cá, presta atenção. Quando você vai trabalhar,
você vai porque você tem um salário. E através daquele salário você tem os boletos para pagar. Sim ou não? Não era diferente desses homens. É isso que eu quero passar para vocês. Eles tinham conta para pagar. Eles tinham imposto para pagar. Só que a Bíblia diz que nesse dia em específico, eles foram, lançaram a rede uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não sei quantas vezes se lança a rede, e eles não conseguiram apanhar nada. O texto diz nada. Olha para essa pessoa e diga: é nada. Agora fala assim: nada é zero. Imagine o quão frustrante foi aquela noite. Frustrante porque eles foram com uma expectativa, e a expectativa deles foram frustrada. É terrível quando você coloca muita expectativa numa coisa e de repente você não alcança aquilo que você esperava. Quem já passou por isso? Imagine o trabalho, a força, a noite sem dormir. Imagine que a hora vai passando e o nível de estresse vai aumentando. Por quê? Porque o nível de estresse aumenta quando você não consegue resultado naquilo que você está operando, naquilo que você está fazendo. Então imagina o nível de estresse. E no meio desses homens nós temos alguém que ele era esquentado. Ele tinha uma personalidade forte. E quem é esse homem? Quem? Pedro. Todo mundo tem um Pedro que merece. Até Jesus arrumou um Pedro. O Pedro era estourado, o Pedro era estressado. O Pedro era aquele homem que saía na frente. Imagine o nível de estresse de Pedro, o cansaço de Pedro. De repente o dia vai amanhecendo. Você consegue imaginar o dia amanhecendo? Eles olham para o barco está vazio. Eles olham para eles mesmos e o que eles veem é cansaço, fadiga, sono. Presta atenção. Eu imagino Pedro olhando para os discípulos, que na verdade não eram os discípulos ainda, olhando para os companheiros de pesca e falando assim: vamos voltar, vamos embora, vai. Vamos tentar amanhã. Quem sabe amanhã dá certo. Eles voltam para a praia. E quando eles voltou para a praia, a Bíblia diz que eles começaram a lavar as redes. Em outras versões vai dizer que eles começaram a consertar a rede. Por quê? Porque depois de uma noite em que eles lançaram rede e nada pegou, essa rede rasgou, ela enroscou, trouxe lodo lá de baixo. Então o que resta? Lavar e consertar. Imagine isso aqui, você não obter resultado no que está fazendo e ainda ter que passar o dia consertando aquilo que deu errado na noite anterior. Quantas pessoas que talvez você está vivendo essa realidade? Ultimamente você não tem resultados, e o tempo que era para você estar desfrutando dos resultados, você está tendo que consertar o que deu errado.
Talvez o céu te trouxe nessa noite aqui, porque você seja essa pessoa. Essa pessoa que tentou, mas nada obteve. E ultimamente você está tendo que consertar muita coisa. Presta atenção. Quando eles estão lá consertando, lavando, o dia está amanhecendo. De repente Jesus vem andando nas margens do mar da Galileia. Aí Jesus chega bem aonde eles estão. E de repente uma multidão começa a se concentrar e Jesus começa a ensinar as multidões. E na verdade, era o palco perfeito para Jesus. Era a plataforma perfeita para Jesus. Pergunte por quê? Porque quando você vai no Mar da Galileia, e o dia que você for lá, você vai entender o porquê que ele pregou tanto em volta desse lago. Porque ali em volta daquele lago tem as montanhas de Golã em volta, tem os montes em volta, o que forma um funil em volta do lago. O dia que eu estava lá, eu fiz alguns vídeos. Quem assistiu os vídeos? Era até difícil de falar com o vento batendo. Ali venta 24 horas por dia. E é um vento que vem, passa pelo funil e sobe. É por isso que Jesus, ele sempre ia ali, quando ele queria falar com multidões. No sermão da bem-aventurança, se você for lá, é uma montanha que sobe. Eles até construíram uma igreja, e lá em cima é a montanha das bem-aventuranças, porque ele pregava lá também, que era onde o vento subia. E por que ele ia ali? Porque ele usava o vento ao seu favor para amplificar a voz dele, para que todos ouvissem. Por quê? Porque Jesus sempre teve uma preocupação, que todos o ouvissem. Então ali Jesus, ele chega ali, ele está usando o vento, ele começa a pregar, a multidão começa a apertar, e de repente não tem mais para onde ir. Quando ele não tem mais para onde ir, ele olha para o barco do Pedro, e o barco do Pedro está perfeito. Ele entra no barco do Pedro, pede licença para o Pedro e começa a pregar do barco. Afasta um pouquinho e ele usa o barco como plataforma. Você está preparado para as revelações que vai começar a sair agora? Quem está preparado para as revelações aqui? Ai, pastor, achei que a revelação era o CPF que o senhor ia falar. Aqui não fala CPF de ninguém, filho. Revelação aqui é bíblica. Presta atenção. Aqui vem a primeira revelação da noite. O Pedro não está entendendo porque, como profissional, ele passou uma noite toda e não pegou nada. Mas na verdade, não pegar nada era plano de Deus. Pergunte por quê? Porque se eles tivessem sucesso na pesca aquela noite, eles iam demorar mais para vir até as margens. Se eles tivessem obtido resultado aquele dia, o barco estaria cheio de peixe para eles desembarcar. E um barco cheio de peixe, com eles trabalhando com aqueles peixes, não teria como Jesus entrar dentro daquele barco e usar ele. Então Jesus fez com que o barco ficasse vazio, porque Jesus ia fazer daquele barco a sua plataforma para ministrar os segredos do reino pela manhã.
Não, eu estou dizendo que o próprio Deus permitiu aquele barco estar vazio. Pastor, mas o barco ficar vazio é um Pedro frustrado. Pastor, o barco ficar vazio é um Pedro cansado. O barco ficar vazio é os pescadores tristes porque não pegou nada. Mas não tem problema, é a plataforma perfeita para Jesus operar. Aleluia! Então você precisa entender que muitas das vezes Deus vai permitir você ficar vazio de resultados. Muitas das vezes Ele vai permitir você não ter sucesso na noite anterior. Ele vai permitir você não obter resultados. Para quê, pastor? Para poder se aproximar de você. Um barco cheio não ia caber ele, mas um barco vazio seria perfeito. Muitas das vezes Ele vai permitir a dor. Muitas das vezes Deus vai permitir a frustração. Qualquer dia desse eu vou pregar aqui uma mensagem com o seguinte tema: o Deus que vai te frustrar. Porque se prega muito a respeito de um Deus que abençoa todo mundo. Se prega muito sobre um Deus que dá vitória para todo mundo. Mas esse mesmo Deus permite cativeiro. Esse mesmo Deus permite fornalha de fogo ardente. Esse mesmo Deus permite Daniel dentro de uma cova de leões. Esse mesmo Deus permite que o seu povo passe 4 séculos dentro do Egito sendo escravo. Esse mesmo Deus. Mas Ele não faz isso para te humilhar e acabar com você para sempre. Não, Ele faz isso para te promover. Ele faz isso para te abençoar. Você precisa entender que muitas das vezes Ele vai permitir situações desagradáveis. Porque se você não tivesse passado por aquela situação desagradável, você com esse nariz em pé nunca estaria dentro de uma igreja. Você com esse orgulho desenfreado que você tem, você nunca estaria aqui dando ouvido para esse pregador raso. Então muitas das vezes vai permitir situações. Agora o barco dela está vazio, agora eu entro. Agora o barco dele está, agora eu entro. Porque para alguns esse barco vazio é sinal de derrota. Para alguns esse barco vazio é sinal de fracasso. Mas para mim, aleluia! Tem pessoas que você está caminhando com Cristo aqui na ICV há 2 anos. Jesus te salvou porque Ele fez você passar por um tempo de fracasso. E para alguns foi fracasso, mas para você foi salvação. Para você foi libertação, aleluia. Por que, pastor? Porque senão você estaria servindo as entidades ainda, fazendo favor para as entidades e vivendo uma vida frustrada. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você está entendendo? Agora olha para essa pessoa e fala: essa só foi a primeira revelação da noite. Presta atenção. Jesus agora está dentro do barco. Você consegue visualizar ele dentro do barco? O Pedro está ali no cantinho, ouvindo ele e consertando rede. Quando Jesus termina de ministrar o sermão, Jesus agora olha para Pedro e disse para Pedro: me leve aonde as águas são profundas. Ei, você não entendeu porque você teve que ficar vazio? Era para você ir aonde é mais fundo. Porque cheio você nunca voltaria no fundo.
águas profundas fala de profundidade na intimidade com o Espírito. Presta atenção. Me leva lá onde as águas são mais profundas. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que você não vê Pedro questionando o fato dele pedir para ir lá no meio. Você não vai ver Pedro questionando isso. O Pedro, com a maior boa vontade, pega o barco e leva até lá. Só que presta atenção. Quando chega lá, é que ele vai começar a operar o milagre. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que muitas vezes você não está vendo milagre? É porque a primeira ordem que Jesus está te dando, você está questionando. O Pedro não questiona, ele leva. O que está atrasando muitas bênçãos na sua vida é que você recebe uma palavra e você começa a questionar aquela palavra. O Pedro não questionou, o Pedro foi. O Pedro não sabe o que ele vai fazer. Mas ele não precisa saber. Se ele está pedindo para ir até lá no fundo, vamos lá. Quando chega lá, aonde deu tudo errado, aonde eles lançaram rede e nada pegaram. Quando chegou lá, Jesus olhou para o Pedro e disse: agora lança as redes. Aí o Pedro vai responder: mas nós trabalhamos a noite toda, nós lançou a rede a noite toda. Mas porque o Senhor está mandando, aleluia, mas porque é o Senhor quem está dizendo isto, aleluia. Eu vou lançar as redes. Eu estou cansado, mas se é uma palavra do Senhor. Eu me decepcionei a noite toda, mas já que é a palavra do Senhor, aleluia. Se está vindo do Senhor isso, eu sei que o Senhor não ia falar algo, mesmo olhando para o meu cansaço, para me frustrar. Sabe qual é o nosso problema? Isso aqui vai ser profundo. É que nós já se decepcionou tanto com o homem, que quando vem a palavra dele, nós achamos que vai ser igual a experiência que eu tive com os homens. Não confunda a palavra do homem com a palavra de Deus. Pergunte por quê? Porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso diga alguma coisa e não faz. Eu vou profetizar. Você vai ter uma palavra de Deus para tentar de novo. Não, o céu está liberando uma unção aqui nessa noite. Você vai ter um direcionamento da parte de Deus para tentar de novo. Oh, aleluia. Talvez deu tudo errado até esse ponto, talvez deu tudo errado até hoje, mas hoje, se eu fosse você, eu tomava posse da palavra que você está recebendo. Por quê, pastor? Porque essa palavra vai garantir o resultado de amanhã. Quando alguém perguntar para você, está lançando a rede por quê? Está tentando de novo por quê? Está abrindo esse negócio de novo por quê? Você vai dizer: porque agora eu tenho uma palavra dele. É porque agora eu tenho uma palavra dele. Você já fez isso tantas vezes, deu tudo errado, vai fazer de novo por quê? Porque eu tenho uma palavra dele.
mas você vai mudar de prédio porque fulano mudou e deu errado. Não, você não está entendendo. Eu não tenho nada com fulano, mas eu estou mudando porque eu tenho uma palavra dele. Você tem uma palavra dele para fazer o que você está fazendo? Olha para essa pessoa que está ao seu lado, olha na bolota desse olho verde que ele tem, desse olho cor de mel que ele tem. Olha aí nesse olho, olha nesse olho verde que o José Jorge tem. Olha aí, olha no olho dessa pessoa, olha aí. E diga assim, pergunte: você tem uma palavra de Deus para fazer o que você está fazendo? O Pedro nem sabe, mas em uma lançada de rede, ele vai conseguir o que ele não conseguiu a noite inteira. Por quê, pastor? Porque com Deus é assim. Quando ele entra no barco, ele entra para surpreender. Eu vou repetir só porque eu quase gaguejei. Quando ele entra no seu barco, ele entra para te surpreender. Ah, se eu fosse você, eu virava profeta. Pega nessa pessoa, pega. Fala, ele vai entrar no seu barco para te surpreender. Diga, ele vai entrar no seu barco para te surpreender. Ora, manda candala baraço iribicolabada. Estou sentindo uma corrente elétrica passando na minha vida. O Pedro pegou a rede e lançou ela. E eu vou te falar uma coisa. Quem é lançador de rede aí? Levanta a mão aí. Cadê os lançadores de rede? Está próximo do Pantanal, cara, pelo amor de Deus. Cadê os lançadores de rede aí? Tem uma irmã ali que lança rede, lá em Corumbá. Ela lança rede? Olha pra cá. Esse negócio de lançar rede não é fácil não, cara. Eu tava com o Alex lá em Santa Catarina. Nós foi uma noite lá ver o pessoal lançar rede. Ele e o Benjamin. O cara lançou acho que umas 15 vezes aquela rede lá no mar. Para pegar 2, 3. Peixe prateado, parecia uma espada. Olha para essa pessoa e fala, não é fácil lançar rede não. Olha o Pedro, lançou a rede. De repente, a rede começou a ficar pesada. Pesada. Era para ter dado glória a Deus só no pesado, mas tá bom, pesada. A rede começou a ficar? Começou a ficar? Aqui vai vir outra revelação. O Pedro tem o barco, o Pedro tem a rede, o Pedro tem a técnica. Mas quem tem o poder dos peixes que sumiu a noite inteira de entrar nela é ele. Ah não, o céu está falando para alguém aqui. Você pode ter o know-how, você pode ter a técnica, você pode ter os equipamentos certos, você pode ter tudo, mas quem tem o poder de te abençoar? Você não fala com ele, não tem intimidade com ele. Você tem tudo, menos ele. O céu está dizendo assim para você hoje, tenha ele. Que você vai ter a palavra dele para fazer o que você vai fazer. E se você obedecer a palavra dele, que foi liberada sobre a sua vida, com certeza você vai ter um resultado muito mais surpreendente do que a tua técnica poderia te proporcionar.
Olha que hora que é. Quem quer que eu termine aqui? Fala amém. Quem quer que eu continue? Fala glória. Você tá aí, filho? O de Curitiba ali atrás ali, ó. Amém. Olha para cá, presta atenção. Quem que é o dono do peixe? O que está escrito no Salmo 24? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela habita pertence a quem? A Deus. Então você pode ter rede, pode ter barco, mas quem é o dono de tudo? Esse é download. Acabou de vir um download. Fala que nem o pastor Israel Almeida. Acabou de descer uma quentinha. O Pedro tinha os sócios, mas não teve o peixe aquele dia. Porque não adianta nada ter o sócio se você não tem a palavra dele. Se você continuar dependendo de sócio, vai continuar assim com essa cara nervosa porque está dando tudo errado. Quem está entendendo? Então presta atenção. A Bíblia diz que o barco começou a afundar. O barco começou a afundar. Era tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe, que nem a estrutura do barco do Pedro ia suportar. Não, vou repetir isso aqui. Era tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco do Pedro não ia conseguir suportar. É que nem está escrito lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que o Senhor vai derramar tanta bênção que você não vai ter onde guardar. Aleluia! Olha aí, ó. Olha isso aqui, Malaquias 3:10. E vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas. Não era para você ter dado glória a Deus só nos tantos, mas tá bom. Tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Aí você fica aí achando que o seu Deus é minúsculo, achando que o seu Deus é pequeno. Ai, só esse negocinho aqui tá bom, tá bom. Tá que nem o irmão que estava pedindo para Deus um carro. Aí ele ganhou um Fiat 147, que na verdade é 148, porque acharam mais um defeito nele. Aí tá bom, Jesus. Aí tá bom. Onde o carro passa, ele unge. É que pinga óleo. O carro é crente demais. Aí tá bom, Jesus. Tá bom nada, irmão. Veio o Fiat 148, mas daqui a pouco vai vir outro. Próximo! Qual é o próximo? Qual é a próxima benção? Quem está entendendo? Por quê, pastor? Porque com Deus você pode esperar a próxima bênção. O barco está quase afundando. E eu termino a mensagem. Quando o barco está quase afundando, a Bíblia diz que Pedro começou a fazer sinal para os companheiros. Ah! Vem! Aí os companheiros têm que vir com outro barco. Por quê? Porque é tanta bênção que tem que compartilhar com os... Não, você não entendeu. Você só se torna uma fonte de bênção quando você compartilha a bênção. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: aprenda a compartilhar as bênçãos.
Fala assim, ó. E começa hoje. Me abençoando na cantina. Pastor Gomes gosta. Olha pra cá. Muitas das vezes Deus não tem nos abençoado por causa que somos egoístas. Não tem como Deus abençoar um egoísta, um egocêntrico, uma pessoa que só pensa nele mesmo. Ele te abençoa na proporção que você abençoa. Então Ele está dizendo: vem, companheiros, não é só o meu barco que vai se encher, o de vocês também. Sabe quando você vai começar a ver um tempo de milagre? Quando a sua alegria for ver o barco dos outros cheio igual o seu. Oh, aleluia. Diga amém. Aí a Bíblia diz que agora os 2 barcos estão cheios de peixe. Chegaram ali às margens da praia. E é nesse momento que a Bíblia diz que Pedro disse ao Senhor Jesus: se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Imagina Jesus: então eu estou do lado do cara certo. Então eu escolhi a pessoa certa. Sabe por quê, Pedro? Porque a sua especialidade é lançar rede, e a minha é perdoar os seus pecados. Aleluia. Aí quando chega ali na praia, Jesus falou para Pedro: Pedro, a partir de hoje eu te convido a ser pescador de homens. Eu te convido a ser pescador de? Mas ele era pescador do quê? Ele era pescador do quê? Mas agora ele está sendo convidado para ser pescador de? Você sabe qual é a diferença do peixe para o homem? Pergunta para essa pessoa: você sabe qual é a diferença do peixe para o homem? Então segura essa revelação. O peixe você pega vivo para poder matar. O homem você pega morto. O homem você pega morto para fazer viver. Aleluia! Pedro, só vai mudar o que você pesca, mas eu uso a sua habilidade que você tem. Então deixa eu falar uma coisa para você: Deus vai usar a sua habilidade para ser bem sucedido. Eu vou repetir isso aqui: Deus vai usar a sua habilidade, aquilo que você sabe fazer, para ser bem sucedido. Você está preparado para as bênçãos? Você está preparado para as bênçãos? Então vai ficando de pé comigo.